Olá, estamos aqui para mais um podcast Momunes em Preto e Branco. E hoje eu tenho a grata satisfação, uma alegria muito grande de receber duas pessoas que eu gosto muito. Uma eu já gostava há muito tempo, que eu já conhecia. E outra que conheci recentemente e também me encantou. Quando a gente fala de juventude, né? Juventude que vai atrás, que busca, que batalha, que tem força de vontade, é tão gostoso e que venceu e está vencendo na vida. É assim, é uma coisa muito boa. A gente vê que os ensinamentos e tudo aquilo que os mais velhos, que os pais, que os avós fizeram por essas pessoas, deu resultado, foi bom, porque elas estão assim ganhando uma projeção que traz alegria para a família, para os amigos e traz muito orgulho. Então eu tenho hoje aqui comigo dois artistas, dois jovens artistas que conquistaram o seu espaço e mostraram mais que talento, não basta só talento, não. Mostraram determinação, um grande esforço, resiliência, porque em todo lugar tem assim, tem as dificuldades, né? E na profissão que eles escolheram no meio artístico, além de tudo, uma competitividade incrível. Então, é uma alegria muito grande receber você aqui, Nay Andrade. Olha que coisa mais linda de menina. Que delícia, que sorriso. Ela assim encanta. Bom, se me apaixona, imagina o namorado. Eu sou muito suspeito Como é falar. que tá? E você, Davi Fields. Davi, também conheço a trajetória dele desde, pequenininho, 6 anos de idade, neto da Mazé, filho da Cláudia Lima, lá do Momunes. Então, assim, e agora a Nay, que também entrou para esta família deliciosa. Bom, chega de falar, que agora eu vou pedir para que eles se apresentem e contem um pouquinho da sua trajetória e de sua atuação. Amor, quem começa? Primeiro. Ai, olha. Bom, eu vou ser bem rápida. Eu sou Nayara Andrade, mas pode me chamar de Nay. E eu trabalho como figurinista, maquiadora, criadora de conteúdo digital. Sou formada em estilismo. Hoje em dia, meu principal ramo de atuação é com figurino e com a criação de conteúdo. E estou migrando essa parte de figurino pro conteúdo digital, porque eu acho que a gente precisa dar mais acesso às pessoas. Os jovens, em geral, eles não têm esse acesso e essa facilidade de entrar na arte. Eu quero começar a democratizar isso. Mas que coisa bonita, né? E, bom, daqui a pouco eu quero saber como é que foi esse caminho. Você vai falar sobre ele, porque, claro, chega nesse momento, é tudo maravilhoso, né? É uma delícia você ver o resultado. Mas para chegar aí, não foi fácil. E você, Davi? Bom, eu sou o Davi Fields, eu sou ator, cantor, músico, compositor. E hoje meu principal trabalho é como ator e cantor. Estou em cartaz com um show bar, Jukebox Musical em São Paulo, mas eu também... Qual é o musical que você está agora? Show bar, Jukebox Musical. Uhum. Está em cartaz em São Paulo, no Mart Hall. E fora isso também, eu tenho um trabalho como ator de uma carreira na televisão, com Bugados, no canal Mundo Clube, acho que é o meu maior projeto até hoje. O Dono do Lar, no Multishow, e já fiz outras peças, outros musicais, Luther King musical, que a gente conversou da outra vez, Tim Maia, Vale Tudo musical, que não, esse recente. Tim Maia Tim Maia. Eu falei pro Davi, né, que na verdade eu nunca fui fã do Tim Maia, assim, das músicas dele, uma ou outra. Uau! É verdade, uma ou outra que eu gosto muito, mas o musical foi absolutamente incrível. Então eu acho que tem muito valor isso, porque quando você é apaixonado, adora o Tim Maia, tudo você vai gostar, porque você gosta. Mas eu não, então, assim, me conquistou. Fui com o namorado amor de paixão, porque ele é fã número 1 de Tim Maia, mas a peça foi, assim, incrível. E a sua atuação... Bom, e falando em atuação, quero lembrar um pouquinho do Martin Luther King, porque aí você viu as dificuldades que Davi e outros atores devem ter passado, porque é um diálogo difícil, um diálogo complicado, um diálogo, na verdade, extenso, com palavras que não dá para você improvisar uma conversa como a gente tem assim aqui, de repente esquecer uma fala e você coloca a outra no lugar. Sim. De jeito nenhum. É uma coisa
muito própria. Afinal de contas, era uma pessoa falando e essa pessoa não podia ter erro. Fala um pouquinho Exatamente. sobre isso, Davi. Angela, o Luther King até hoje foi o trabalho mais desafiador que eu tive. Profissionalmente, principalmente, porque era a primeira vez que eu estava interpretando alguém completamente fora da minha idade. Completa. Era completamente fora. Embora eu tinha 20 anos quando eu interpretei o Martin Luther King. Tá. E eu começava o Martin Luther King na peça com 25 e terminava com ele com 39. Aham. Então era um trabalho de envelhecimento de 14 anos e ainda Envelhecimento total. Já começando 5 anos mais velho do que eu era. E é aquilo, né? É de longe uma das figuras mais importantes da luta pelos movimentos dos direitos civis, é um dos maiores pensadores e ativistas da cultura negra no mundo inteiro. Então, O que ele falou lá continua hoje. o que ele falou lá reverbera até hoje. Impressionante isso, não é? Até Sim. hoje. Até hoje. E, inclusive, 2 anos atrás, fizeram 60 anos da marcha em Washington pela liberdade, que foi quando ele fez o discurso I Have a Dream, eu tenho um sonho. E é atual. E eu tinha esse momento na peça, que era Não, amedrontador. foi arrepiante, só de Mas lembrar. era amedrontador. Lembra, você entrar chegou a em assistir? cena. Isso é uma curiosidade. Essa é uma história muito legal. Inclusive, a Nai foi assistir a peça. o Luther Eu quero King. saber isso. Na né? época, eu Sabe? estava na peça, fazendo a peça, e a gente não se conhecia ainda. Aí daí, como é que foi? Me conta. Eu ganhei essa peça, né, o ingresso pra peça, de presente de aniversário, porque eu sou muito fã e tal. E minha mãe falou assim, vou te levar numa coisa que eu tenho certeza que você vai amar. Eu falei, tá bom, né? Chegou lá, era o musical do Martin Luther King. Eu sentei na primeira fileira. Ah. E eu lembro da primeira música até o final, eu chorava de emoção. Arrepia, não arrepia? Sim, Era arrepia. gente, é incrível. Era uma E aí peça É só de lembrar. Sim, eu lembro. chorava de emoção, assim, eu chorava. E eu lembro que teve um momento que eu tava chorando tanto que os atores estavam em fila. Aí eles olharam pra mim assim. Ah, E minha mãe segurou na minha mão, tipo, para, por favor. E aí a gente não se conhecia ainda, mas eu já tava lá. Nada. Aquele poderia ter sido o nosso primeiro encontro, assim. Sim. E a gente. Não. E aconteceu mais de uma vez a gente É. estar no mesmo ambiente antes de se conhecer. Mas o Luther King, voltando a falar rapidinho, foi muito desafiador porque, de novo, eu tava muito acostumado, eu tava vindo de uma onda de fazer projetos no meio infantil, no meio da comédia, no meio infanto-juvenil, ou até no meio da comédia mais adulta, como foi o Dono do Lar. E o Martin Luther King foi o primeiro papel que eu fiz, que era um papel sério, um papel dramático. Era uma figura histórica, a primeira vez que eu estava interpretando alguém que existiu, então eu tive que fazer todo o trabalho de Alguém mergulhar. que existiu e alguém famoso. Exatamente. Eu tive Não que- só existiu. E talvez uma das pessoas mais famosas do mundo. do Eu tive mundo, que fazer sim. um trabalho de imergir na vida daquele cara. Eu li 3 livros. Um é autobiografia, que é mais uma amálgama de livros que ele Sim, mesmo sim. escreveu. O Martin Luther King, que é o livro que inspirou o filme Selma, que inclusive é um dos filmes mais famosos do Martin Luther King. E mais a biografia do Malcolm X, porque eu acho que conversava muito com o que eu queria trazer pra Tá. essa minha versão do Martin Luther King. Foi bem interessante. Foi um laboratório incrível. Foi um laboratório incrível. Eu assisti filmes documentários, eu fiz uma imersão lá no... O Luther King musical foi produzido pela Companhia NC. E a Companhia NC tem uma aldeia muito famosa em Angola, mas aqui no Brasil eles também têm uma base muito grande que fica aqui perto de Sorocaba, inclusive fica em... esqueci o nome da cidade. Cidade que tem um monte de sítios... Não sei. Eu esqueci o nome da cidade. Ibiúna. Ibiúna, Eles têm uma isso, chácara, Ibiúna, eles têm uma chácara imensa em Ibiúna. Eu fiz uma imersão de 5 dias naquela chácara. Só estudando e lendo com o pessoal, lendo os textos. Foi super legal. Quer dizer, você e outros atores também E foram. alguns outros e atores alguns da peça. outros Principalmente atores. o núcleo principal da peça. Tá, que Foi fizeram bem isso. legal. Foi um processo muito desafiador também. Mas foi uma experiência que me ensinou muito. Eu cresci muito como ator. Será que existe a possibilidade da peça voltar? Já voltou, a peça teve uma temporada Sim, em foi uma Belo temporada, Horizonte, sim. depois teve uma temporada no Rio e depois fiz uma outra temporada no Sérgio Cardoso, em São Paulo. Mas eu não participei dessa temporada. Mas vale a pena. Se voltar, eu vou dizer para você, vale a pena conhecer, porque a história é realmente linda, é emocionante, é tocante. Bom, antes de saber do seu trabalho atual, da gente conversar, quero falar um pouquinho com a Nayara. Por favor. Nay, conta para mim a sua trajetória, como é que foi o seu gosto, quando despertou tudo isso em você? Eu quero isso para minha vida. Tá, vamos lá. Eu
eu decidi que eu ia fazer moda com 7 anos de idade. Tá. E eu sempre fui e sou uma pessoa muito decidida, não tem meio termo comigo. Ou gosta ou não gosta? Sim, Pronto, sim, se eu não gostar de você, você vai saber que eu não gosto. Não tem disfarce, não. Claramente ela gosta de você. Sim. Ainda bem. Claro. E aí, quando eu decidi que eu ia fazer moda, eu ainda fui caminhando por outras áreas e tal, no ensino médio, principalmente, porque eu amo muito animais. Eu sempre participei ativamente de ONGs e produção ambiental e tudo mais. Só que no ensino médio eu cuidava de um cachorro da minha tia e ele teve que ser sacrificado. Aí foi o momento que eu percebi, eu falei, eu amo muito, eu não posso ser veterinária. Quando você ama muito, você não pode trabalhar com aquilo. Aí eu falei, não, eu vou fazer moda mesmo, é melhor pra mim. E aí, desde então, eu já tinha decidido isso. E minha mãe, que é uma pessoa fora do comum, assim, a história de vida dela a gente pode falar em algum outro momento, ela sempre priorizou muito a minha educação. Tudo que ela não pôde ter, ela priorizou em mim. Então, desde pequena eu fazia inglês, aí quando eu decidi mesmo que ia fazer moda, ela me colocou no curso de desenho de moda, depois eu passei para uma bolsa num curso de corte e costura, depois ganhei outra bolsa no curso de produção de moda, e aí quando eu estava terminando esse curso de produção de moda, eu entrei na faculdade de moda. Aí terminei, sou formada, graduada, sou bacharel. Você fez o quê? Estilismo. Não tem estilismo, mas aonde? São Paulo? No Senac, Tá. Centro Universitário. Nossa, não. Não, é o melhor. É o melhor. Senac, Eu sou É um suspeita. sonho. o Senac, em tudo que ele faz, Sim. é referência. Não tem condições. Quando eu fui me formar na faculdade, eu ainda passei em todas as outras que eu queria, só que eu já estava terminando o curso de produção de moda no Senac. Eu falei, não faz sentido eu fazer o curso aqui pra ir depois ir pra outro lugar. Aí eu ficava o dia inteiro no Senac. Eu chegava lá às 7 da manhã, saía às 11 da noite. Todos os dias. E depois veio a pandemia. Assim que eu terminei a faculdade, veio a pandemia. Fiquei muito mal. Aí comecei a trabalhar na minha área como assistente de estilo numa grande empresa. Só que eu percebi que não era pra mim, porque eu odeio o escritório e eu gosto muito de criar. Eu preciso estar criando, eu preciso estar toda hora pesquisando e tudo mais. E abriu a inscrição pra SP Escola de Teatro, que era cenografia e figurino. Que aí foi quando eu entrei na área de certa figurino. moda bem ligado, claro. Não, tudo a ver. Sim, e eu amo muito, muito, muito pesquisar história da moda e antropologia e psicologia. Pra mim tá tudo ali e tudo isso tem no na figurino. verdade, você tem que ver, pra você criar um figurino, você tem que ver o perfil, né? Você tem que ver como é o personagem. Sim, não tem como. E a história do mundo e como o comportamento humano tem tudo a ver com a criação de figurino. Porque o figurino fala quem é o personagem antes do personagem falar qualquer coisa. Quando eu conheci a Naina, a gente conversou exatamente sobre isso, né? Eu achei, porque uma coisa que eu acho interessante, a hora que você vê uma novela, você vê um filme, teatro, o que quer que seja, você vê o modo de vestir, o modo de falar, os trejeitos, tudo aquilo leva ao que a pessoa realmente é, quem ela é. Quem ela é na essência, quem ela é profissionalmente. Sim. Incrível isso, eu acho bárbaro. Bom, e daí? Aí sua mãe incentivou, você foi seguindo esse caminho, e aí você chegou a trabalhar. O que tem alguma coisa que o Davi me falou de você, garota propaganda? Que Ela é criadora de conteúdo. Criadora de conteúdo do que? Você divulga uma marca. Qual marca? Tá, bom, durante a pandemia, como tudo fechou, eu comecei a criar conteúdo de maquiagem e tudo mais, e aí eu comecei a trabalhar bastante. Maquiagem você é autodidata ou não? Autodidata, Sim. Tá. Eu comecei a pesquisar muito, comecei a criar, e aí eu estourei no TikTok. Hoje eu tenho quase 200 mil seguidores. Deus só. Sim. Que influência. Nossa, exatamente. 200 mil. E no Instagram, hoje em dia eu trabalho muito mais com o Instagram do que com o TikTok. Eu tô com 12 mil, quase 13 mil no Instagram. E aí eu comecei a trabalhar bastante. Hoje em dia já Vamos trabalhei... lá, fala qual é seu Instagram, fala qual... Vamos aumentar esse número. Tá. @nayarandrade _ no Instagram. Y? Com Y. Tá. E hoje em dia eu já trabalhei com marcas gigantes, como Bandeiras, Eudora.
era a cara da Upsala Online, agora Sim, mudaram. Provavelmente você já pessoa. viu ela em várias já vi, exatamente. lojas. Você Tanto vai que numa na hora- Ikezak e você acha ela. Na hora que você me apresentou, eu falei, mas eu já conheço esse rosto. Inclusive, minha mãe, eu vou envergonhar minha mãe sim, ela comprou 2 caixas dos produtos da Salon Online que tem a cara da Nayara. Foi aí que eu descobri que a minha sogra gostava de mim. Eu tenho uma curiosidade. É. Qual é a sensação que você tem quando você se vê num produto, num outdoor, em alguma coisa assim de divulgação? Tá. Bom, quando eu gravo algum vídeo, o Davi já sabe, eu tenho muita vergonha de ver meu vídeo pronto. Depois que eu postei, eu fico com vergonha, eu não gosto de escutar a minha voz. Eu fico tipo, gente, assiste vocês. Eu já não me quero ver, conheço, não quero já- ver. é. Sim. E é um pouco difícil quando seu namorado tá em casa vendo tudo em repeat, né? Sim. Eu tô o tempo sim, inteiro assim, ó. Tipo, Ela. eu sou a maior fã do Davi. E o Davi é meu maior fã. Sim. Ele fica vendo e eu fico tipo, meu Deus, amor, por favor, vai pro banheiro. Mas a primeira vez que... Eu acho que o Salon Online foi um dos maiores trabalhos, assim. Então, a primeira vez que eu vi, eu tava com a minha mãe andando. E ela falou, eu preciso comprar um negócio na perfumaria. Tá. Quando eu cheguei, era lançamento das novas caras da Salon Online. E aí eu cheguei, minha mãe olhou. Você falou, acho que eu conheço. Não, a minha mãe falou assim, Nayara, lançou. Aí eu, lançou o quê? Aí ela, vem cá, moça, vem cá. É a minha filha. Ela tirou meu óculos, ela tirou tudo. Ela, tira ela. E aí, foi o momento de eu olhar na prateleira. Quando eu olhei na prateleira e eu vi, tipo, 70 mil produtos com a minha cara, eu fiquei assim... Nossa, isso é esquisito. Sim. É esquisito, assim, tipo, você vê um monte seu, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz. É muito gratificante. E é, Ai, e é que muito gostoso. engraçado, né? Porque ninguém te avisa. Eu lembro quando Sim. me divulgaram pela primeira vez em Bugados, que saiu a minha cara no Instagram da Globoplay. Bugados foi muito legal. Foi hein? muito legal, sabe? Minha cara no Instagram da Globoplay era eu e a Siena Belli, que era minha parceira de cena. E ninguém avisou, eu só abri o Instagram e tinha, eita! Não, é muito bacana. E nem falam que isso. foto que eles escolheram Não, ainda, às vezes é a exato. foto que você menos gostou. E foi mesmo. A da Salon Online foi a foto que eu menos gostei. E ela é linda. E é uma foto Não, linda, ela muito tá bacana. fazendo graça. Não, com certeza. Falando um pouquinho aqui, retomando, falando um pouquinho sobre Bugados, que foi um sucesso, e também depois a gente vai falar do trabalho atual. Beleza. Bugados é até hoje o meu maior xodó de trabalho, assim. Tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz em Bugados, porque eu era... Foi meu primeiro trabalho na televisão. Eu era muito novo, mas eu não era tanto. Eu tinha 19 anos. E foi uma grande escola pra mim. Porque foi onde eu trabalhei com nomes como Adriana Lessa, Renata Augusto, Fábio Espósito, nossa, Eliana Gutmann. São pessoas muito lendárias da teledramaturgia brasileira. E ali em Bugados, por exemplo, na minha primeira diária de gravação com a Adriana Lessa, que ela me explicou, fica aqui que a luz te pega melhor, fala com o queixo pra cima, não tenha vergonha, valoriza seu texto, mastiga muito bem. Eu fui dirigido pela Eliana Fonseca. A Eliana Fonseca é uma das maiores docentes do Célia Helena, Casa das Artes em São Sim. Paulo. E além de tudo, é uma lendária atriz, ela fez Castelo Rá-Tim-Bum. Então, nossa, eu tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz em Bugados. E aquelas crianças que eu considero minhas irmãzinhas mais novas, né? Eu vejo Sim, eles sim. hoje mais velhos, crescendo. Encontrei a Siena. A Siena foi assistir o Show Bar recentemente, que é a peça que eu tô fazendo. Eu encontrei a Siena tá com 18 anos. Eu falei, caramba, você já é adulta! Ela, pois é. E ela tem a idade que eu tinha quando eu conheci ela. Sim. Então, tenho muito orgulho do Bugados. E foi o meu trabalho, acho que de maior projeção nacional. Tinha uma época que eu fazia série, mas um pouco depois que ainda me reconheciam muito no shopping. Às vezes eu tava andando, eu vinha pra Sorocaba visitar minha família, ia pro shopping em Guatemi, todo mundo, é o Matias, é o Matias. As crianças falavam Matias, era legal, era engraçado. Eu quero aproveitar esse gancho da Nay sobre o que a sua mãe fez para que você chegasse onde você chegou e para que você alcance mais ainda, como com certeza você vai alcançar. A trajetória do Davi, né? Uma parte que eu acompanhei. Quando seu avô levava você e seus amigos lá no Mercado Municipal para tocar
tocar, para fazer. Sim, Exatamente. Sim. Então, assim, aquela santa paciência de reunir o Davi, os amigos, eu me lembro o nome deles já, porque eu acho que é legal isso daqui. Sim. Eu amo comunicação, né? E para mim isso daqui é uma coisa histórica. Eu adoro isso. Porque vai ficar, o tempo vai passar, mas a gravação vai estar aí e vai estar contando do passado. E você só constrói, né? Tem muita gente que fala, não, as pessoas mais velhas já são obsoletas. Eu escutei um dia desses uma garota falando, não, porque o jovem hoje sabe o que fala, ele sabe o que fala. Nem sabe tudo o que fala, mas se ele está aqui hoje é porque teve um passado. Porque se não tivesse, ele não chegaria. Óbvio. E a transformação, a juventude, o sangue novo vai transformar o que se não tem o que ser transformado? Exatamente. Então ele vem todo num processo. E aí eu lembro do Zezinho pegando os meninos, carregando o teclado, não era isso? Era isso. Lembra um pouco desse passado. Tem uma frase que eu gosto, que eu tenho muito orgulho, que eu que desenvolvi essa frase. Que é assim, a vida nos mostra onde nós queremos chegar através de onde nós estivemos. Exatamente. E o meu avô, ele é o principal motivo por hoje eu ser artista. Que ele foi a primeira pessoa que me ouviu cantando. Foi a primeira pessoa que me disse que eu poderia fazer isso pro resto da minha vida. Que incentivou você? Foi a primeira pessoa. Aí, porque eu ficava muito com meu avô no ateliê dele, minha avó trabalhava na prefeitura quando eu era criança, minha mãe trabalhava fora, então eu ficava muito com meu avô em casa, ele tinha um ateliê na casa que você conheceu lá no Jardim Guarujá. Sim, que ficava lá em cima, eu ficava muito lá com ele. A Casa da Árvore, exatamente, que a gente falou na outra gravação. Que eu ficava cantando e ele foi a primeira pessoa que me ouviu cantar. E então, desde sempre, ele me incentivou muito. E uma das minhas grandes escolas como artista foi uma banda que eu tive no ensino médio com os meus amigos, que eram Gustavo, Renan e Alexandre. E meu avô... Você tem convivência com eles? Tenho, até hoje, são meus melhores amigos da vida. Até hoje nós estamos sempre juntos. E embora nós estejamos já adultos, cada um no seu lugar, cada um no seu caminho, a gente está sempre juntos. Você continua o contato? Continuamos o contato, bem unidos. E meu avô... Eu brincava sempre que ele era o empresário da banda. Porque ele, nossa, era nosso maior fã, ajudava a gente a carregar instrumento quando a gente ia tocar em escolas, quando a gente ia tocar em barzinho, quando a gente quando ele quis que a gente tocasse no aniversário do Mercado Municipal de Sorocaba. Teve aniversário, inauguração de alguma fase nova. Na biblioteca infantil, quando ele foi fazer a primeira exposição dele na biblioteca infantil, a gente foi tocar na biblioteca. Então ele era um grande incentivador da banda. E essa banda foi muito legal, porque foi onde eu, igual você falou sobre valorizar o que veio antes, né? Valorizar os mais velhos. Por causa da banda, eu consumia muita música antiga. Minha mãe até brinca até hoje que quando eu era adolescente eu era chato, porque aí eu falava que não gostava de nada, que era novo. Eu só ficava o dia inteiro ouvindo Elton John, eu ficava o dia inteiro ouvindo Queen, eu ficava só ouvindo banda de rock antiga, roqueiro antigo, desenvolvendo muito da minha linguagem artística hoje. E nossa, eu adoro, tenho muito orgulho daquela época. Então, essa coisa da família é mais do que esse apoio que você precisa para desenvolver as suas habilidades, as suas potencialidades. E vamos falar sobre esse trabalho que você quer fazer agora, Nay. Que você disse que o jovem não tem esse acesso e que você quer proporcionar isso. E depois eu quero que você fale sobre o seu trabalho atual. Falando sobre um pouco de família, é muito doido, né? Porque a minha mãe, ela é uma mulher incrível, assim. Ela veio da periferia. Minha mãe sempre soube que ela não queria aquela realidade pra ela. E é por isso que hoje em dia eu fui a primeira pessoa da minha família a viajar pra fora, com o intercâmbio. 2 vezes. Com o intercâmbio 2 vezes. E tudo muito graças à visão de mundo que a minha mãe, uma mulher negra, periférica, deu pra mim. Porque se eu não tivesse ela como meu grande exemplo, eu não seria metade do que eu sou. São Paulo é muito louco, porque você tem oportunidade em São Paulo. Ao mesmo tempo que é muito grande, é muito difícil, você tem oportunidade, você consegue criar suas oportunidades. Eu entrei na SP porque eu queria ser figurinista. E eu entrei já sabendo que eu não ia aprender muito tecnicamente, mas eu ia conhecer quem ia poder me colocar no mercado. Sim. E aí, no meu segundo semestre, o meu coordenador do meu curso de figurino
E ele se apaixonou por mim, assim. Hoje em dia ele me trata igual pai. E aí todo mundo fica com muitos ciúmes, porque fala assim, nossa, mas ela nem sei lá, nem gosta tanto de cenário e não sei o quê. Só que ele me ama. E aí, no meu segundo semestre, ele já meio que me adotou, me colocou pra trabalhar com ele, coisa que ele não fazia com praticamente ninguém, que ele tinha acabado de conhecer. E aí, na primeira peça que a gente trabalhou juntos, eu, em menos de 2 anos trabalhando com teatro, agora eu tenho um prêmio Shell na minha... Nossa, que maravilha. Sim, ela no meu tem currículo. um Shell no currículo. Não, esse prêmio Shell então... é um sonho de consumo. Então, Sim, para qualquer pessoa que trabalha com teatro. Então, eu tenho já no meu currículo uma peça com o prêmio Shell, que eu ajudei, e o prêmio Shell é com cenário, que foi o que eu ajudei ele, que eu estou na ficha técnica como assistente de cenografia. Então, eu já tenho isso na minha carreira em menos de 2 anos. E eu acho que, como São Paulo tem muito isso, essa democratização, eu pretendo, a partir do segundo semestre, criar conteúdos voltados a ensinar as pessoas. No segundo semestre deste ano. Tá. Criar conteúdos voltados a ensinar mais as pessoas, a democratizar o que é o figurino, o que você precisa saber. Não que você precisa, mas o que é bom você saber. O que é bom você e saber. como que você consegue ter acesso a cursos, a Um caminho pessoas. que você vai Sim, mostrar. porque o que eu não tive... Porque eu gostaria de ter começado a ser figurinista muito antes. Muito antes. Hoje em dia, eu sou nova, mas eu já acho que eu tô atrasada. Mas eu quero que as pessoas... um questionamento comum que todos os artistas têm. Eu tava conversando com ela sobre isso ontem, sobre mim. Às vezes eu sinto que eu devia ter começado antes, muito mais cedo, porque a gente... De novo, né? É igual você falou, é um meio muito competitivo. Você sente mais ou menos que perdeu tempo. Sim, Nossa, porque muito. é um meio muito competitivo e é ao mesmo tempo uma grande sala de espelhos. Porque você fica vendo a trajetória de tal pessoa, você vê a trajetória de tal pessoa, você vê a trajetória de tal pessoa e você pensa, nossa, tal pessoa tá em tal lugar, tal pessoa tá em tal lugar, e eu tô aqui. Eu podia estar lá, eu podia estar aqui, eu podia estar ali se eu tivesse começado antes, E às vezes você só começou exatamente no momento que você precisava mas começar. essa é uma certeza que eu tenho na vida. Eu acho que as coisas acontecem exatamente Exatamente. Nem sempre a gente concorda com isso, mas que começa exatamente no momento que tem... Quantas vezes alguém fala assim, não, eu perdi um ano, eu repeti um ano, sei lá o quê. Muita gente vai... Intercâmbio, você fala em intercâmbio. Melhor não fazer porque vou perder um ano de escola. Vai perder um ano de escola, mas vai ganhar 5, 10 de experiência. Nossa, então é relativo. É transformador, assim. Então a novidade vem para o segundo semestre. Sim, com certeza. Vamos acompanhar. Com certeza. Eu quero ensinar coisas muito básicas, mas que é muito difícil às vezes ter acesso. Como, tipo, Eu já falei que eu quero ter aula com a Nai sobre produção de conteúdo. Ela vai criar um curso. Ela está me dando aula, inclusive. Porque isso é um lugar que eu me aventurei pouco na minha carreira. Pode criar o curso que você já tem uma aluna. Sim. Não, porque a produção de conteúdo é muito interessante isso, porque é uma parte do trabalho artístico que eu nunca me interessei muito. Hoje eu vejo o quanto é importante. Não só por uma questão de projeção, das pessoas saberem quem você é, mas é também toda uma carreira, tipo, de você ganhar dinheiro com isso, você consegue criar uma estabilidade financeira, você consegue criar uma nova carreira. Não precisa ser uma coisa totalmente intrínseca ao que você já faz, mas você cria uma nova carreira através da produção de conteúdo. Então agora pode criar esse curso que você já tem uma aluna. Online, tudo bem, tem que ser. Tem que ser, porque é impossível o contrário, mas já estou matriculada, Davi. Então tá bom, primeira aluna. Segunda, né? Porque a primeira foi eu. Não, mas você como aluna, não, você é diferente. Namorado, aluna, não. Aluna sou eu. Falando sério, quero aprender a fazer isso sim, porque é uma coisa... Tá na comunicação, e comunicação é uma coisa que me apaixona. Davi, a gente tem mais 5 minutinhos. Vamos lá para falar? Então vontade de ficar conversando muito, né? Mas, enfim, voltaremos. Já fica marcado. Quando eles vierem de São Paulo a próxima vez, a gente tá aqui novamente. Fala sobre o trabalho que você está fazendo agora. Bom, eu estou fazendo agora Show Bar, Jukebox Musical. Para falar de Show Bar, Jukebox Musical, eu tenho que antes falar do Tim Maia. Porque o Tim Maia foi um projeto muito importante para mim. Foi o meu primeiro grande musical. O Luther King foi um musical grande, só que o Tim Maia... Maravilhoso, sim, maravilhoso. só que o Tim Maia foi o meu primeiro grande musical de projeção nacional. O Luther King ficou muito fechado naquele nicho São Paulo. O Tim Maia foi meu primeiro projeto de grande projeção nacional. E dentro do Tim Maia eu interpretava uma personagem que era parte de um trio vocal, que eram os Absolutos, que eram os 3 narradores da peça.
E dentro dessa peça foi muito interessante, porque eu desenvolvi muitas habilidades de showman, porque esse personagem era um showman. Ele chegava e dançava, e fazia poses e cantava, narrava a história do Não era só Tim Maia. entrar e cantar, não. Era de uma Exatamente. versatilidade incrível. E eram personagens... os personagens eram inspirados nos Commodores e nos Jackson 5, Tá. que eram grandes boy bands dos anos 70, de soul, de black Jackson music. 5, meu Exatamente, tempo. exatamente. Sim, E eu sou muito fã de Michael Jackson, tenho Michael Jackson tatuado no meu braço. Então, me trouxe uma grande referência de como ser esse personagem no palco. E eu trouxe isso pro Show Bar, que é esse musical que eu tô fazendo agora, que está no Martin Hall, em São Paulo, em cartaz. Ele conta o quê? O Show Bar, ele é uma jornada musical Tá. por diferentes repertórios, tanto da música brasileira quanto da música internacional, dentro de de uma ambientação de um bar. Tanto que é no Martin Hall. Martin Hall é um teatro em São Paulo onde você pode pedir bebida, comida, lanche, pipoca, tudo enquanto você está assistindo a peça. É como se fosse Nossa, é como se fosse um Roxy no Rio de Janeiro. Tá, sim, o Roxy sim. no Rio de Janeiro, que Aham. você tem shows Vou assistir. dentro de um restaurante. É super interessante. E as pessoas que cantam nesse show, que eu interpreto de vez em quando, porque eu sou swing, né? Eu substituo todos os meninos. Quando um se ausenta por questões de saúde ou datas, enfim. Essas pessoas são grandes showmans que entram pra cantar essas músicas, pra interpretá-las. E o Tim Maia me trouxe muito esse repertório corporal de showman. Então foi interessante. Tá sendo interessante trazer essa isso versatilidade agora. No palco. Exatamente. Então, Show Bar todas as sextas, sábados e domingos no Martin Hall. Uma sessão sábado, duas sábado. Uma sessão na sexta, duas sábado e uma no domingo. Isso. Tá. Martin Hall. Tá. Legal, bacana. Então, vamos... Gente, o convite está feito, tá aí para assistir. Nai, fale alguma coisa para a gente encerrar. Que mensagem você gostaria de passar para que as pessoas que vão começar uma carreira, porque você é super jovem com toda essa história, para começar uma carreira e o que tem de encanto em tudo aquilo que você faz? E ela tem um pergaminho de currículo. O quê? Ela tem um pergaminho de currículo. Não tenha preguiça e estude. 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 E não é estudar o que todo mundo está estudando. Mas se você sabe o que você gosta, se especializa nisso. Vai atrás. Vai atrás. Porque o não você já tem. E você, muitas vezes, principalmente para pessoas negras, a gente sempre tem o não. A gente tem que criar o nosso sim. Exatamente. Exatamente. Esses dias eu comentei com uma amiga minha que ela tem uma frase que eu gosto muito, que é: quem não é herdeiro tem que ser um pouco maluco. Sabe? Tem que se arriscar. Herdeiro deve ser bom, né? Porque quem é herdeiro dá pra se arriscar, se arrisca, bota a cara a tapa, vai estudar, tem bolsas, tem oportunidades, tem escolas que oferecem estudo gratuito. Exato. E além de tudo isso, a gente tem a força de vontade de querer sair da realidade de onde a gente veio. Quem é pobre, quem não é herdeiro, né? A gente tem a força de vontade de chegar lá. E existe um caminho. E a Nai é um dos maiores exemplos disso. Eu tenho um orgulho imenso dessa mulher. Vocês não fazem ideia. Eu faço uma ideia. Porque eu que conheço há tão pouco tempo, já fiquei encantada. Exatamente. Nai, foi uma alegria. Acontece, tá? Sim. Olha, foi uma alegria imensa estar com você aqui. Muito obrigada. Foi, assim, um momento de grande felicidade. Eu espero que essa história gravada aqui seja vista lá na frente e se torne, assim, um exemplo para aquelas pessoas que querem começar a trabalhar, que têm um sonho, mas que, será que vou? Acho que não dá certo. Não, pode não. Eu acho que isso daí a gente precisa terminar com essa indecisão. Fazer a escolha aí, 1, 2, 3 já. Não é isso? É isso Davi, mesmo. obrigada mais uma vez. Obrigado, você já veio Angela. aqui, amei como Adorei sempre. a segunda vez. E vou esperar que vocês venham numa nova oportunidade para a gente conversar mais sobre a carreira, conversar mais esmiuçadamente sobre os detalhes da profissão. Logo menos vai ser sobre um projeto que Porque a gente vai tem fazer história. junto. Exato. Logo menos vai ser sobre um projeto junto. Ah, que legal. Eu não vou nem perguntar, porque eu sei que não vai falar. Mas, mas depois, fora daqui, eu vou querer saber. Gente, muito obrigada. Obrigada, Um muito beijo. obrigada. Um beijo, Davi. Obrigado mais uma vez. Obrigada a toda a equipe aqui da Jovem Pan, maravilhosa como sempre. E a você que nos assiste, prestigia o podcast Mamones em Preto e Branco. Este grande império de trabalho, de serviço social que Mazé Lima criou há mais de 30 anos. Um beijo e o meu abraço.